Oi, eu sou a Simone e você está no canal Fui para Portugal. Hoje eu vou contar para vocês como foi o processo de imigração que a gente teve que organizar, as coisas que teve que se desfazer, como foi para vir para Portugal. Então, já fazia uns 2 anos mais ou menos que eu e a minha família estávamos pensando em vir morar aqui em Portugal. E só que mudar de um país não pode ser assim uma coisa repentina, tem que ser uma coisa bem planejada, porque mesmo a coisa sendo bem planejada, algumas coisas desagradáveis podem acontecer, faz parte do processo. Então a gente, primeira coisa, depois que a gente decidiu mudar para cá, então nós viemos conhecer Portugal e mais especificamente conhecer a cidade que a gente havia escolhido para morar, que é a cidade de Viseu. Então nós fizemos uma viagem de 20 dias, né? Fui visitar minha família na França e depois viemos para Portugal. E conhecemos Viseu e gostamos muito da cidade. Realmente era melhor do que aquilo que a gente via dos YouTubers falando, né? Eu pesquisei muito, além das pesquisas que a gente fazia no Google. Também pesquisamos muito sobre o que os YouTubers falavam, quem morava por aqui, quem morava em Portugal em geral e quem morava em Viseu. Nós voltamos para o Brasil e aconteceu a pandemia. Mas mesmo assim, os planos não foram perdidos. A gente, mesmo com a pandemia, a gente queria vir, né? Não no meio do tumulto, é lógico. A gente aproveitou o ano de 2020 para organizar tudo o que precisava. E muitas coisas, né, teve que organizar, inclusive, assim, coisas que venda da casa, a gente vendeu a casa onde a gente morava, nós morávamos num condomínio numa cidade bem próxima de Campinas, e a gente vendeu nossa casa, vendemos o carro, vendi tudo que eu tinha na casa. Muita coisa eu doei, né? Tudo que eu não consegui vender, eu doei bastante coisa. Mas nessa parte desse planejamento da imigração, o que foi bastante importante, porque a gente tinha que decidir antes de mudar para cá. A gente não queria ficar em hotel, ou ficar em hostel, ou ficar em Airbnb, porque a gente já tinha ouvido falar que era caro e que para você alugar um apartamento ou uma casa aqui tava difícil, né? Tava difícil e demora, né? Porque até você encontrar o local, até você encontrar o que se ajusta no preço que dá para você pagar, então demora, e quanto mais tempo demora, mais caro fica você ficar em Airbnb ou em hostel. Então, nós já viemos para cá com um apartamento arrendado. Só que nós arrendamos esse apartamento em janeiro e nós só pudemos chegar aqui em Portugal em março, porque fecharam as fronteiras, né? Os voos foram cancelados por causa da pandemia, os voos foram cancelados de Portugal para o Brasil e do Brasil para Portugal, né? Mas depois, se não me engano, em fevereiro ou comecinho de março, não me lembro direito, porque foi tanta coisa que a gente teve que ver, o governo português liberou alguns voos em caráter humanitário para que brasileiros com autorização de residência em Portugal ou portugueses que estavam no Brasil e ficaram presos ali sem poder voltar para casa, eles pudessem voltar. Então houve essa liberação de voo. Só que os voos humanitários, você tinha que fazer um agendamento, você tinha que se cadastrar no site da TAP para ser colocada na aeronave. Só que essa disponibilidade era
muito difícil e a gente não conseguiu embarcar nesses voos. E aí o governo português, em um desses decretos, ele comunicou que quem pudesse vir para Portugal, que tivesse as condições para vir para Portugal, ou seja, quem tem autorização de residência, quem era cidadão português, quem era cidadão europeu, poderia vir entrando pelas fronteiras que estavam abertas ainda para o Brasil. Então, uma das fronteiras que estavam abertas era a França e a Suíça. Então, nós pegamos e viemos pela Suíça. Nós fizemos uma conexão em Zurique e chegamos no Porto no dia 29 de março. E nós viemos e já ficamos no nosso apartamento, que estamos até agora, né? O apartamento está arrendado por 2 anos, né? Então tá tudo certinho. Mas esse planejamento que a gente fez não é simplesmente você pegar, vende suas coisas lá no Brasil, compra a sua passagem, sobe no avião, desembarca aqui, pronto, acabou. Gente, não é assim. Vai muito mais do que isso. É um planejamento mesmo. Tô falando para vocês que a gente planejou durante 2 anos, entendeu? Então, só de planejamento, né? Porque planejamento que eu falo é organizar as coisas no Brasil, ver o que você vai fazer com as suas coisas no Brasil. Por exemplo, a gente veio para morar, definitivo, né? Definitivo, ou seja, eu não tenho mais nada no Brasil. Eu não tenho mais casa, não tenho automóvel, não tenho mais nada no Brasil. A gente veio definitivo. Então, tudo isso entra no planejamento. Eu vim, meu marido e meus 2 filhos. Meus filhos têm idade de universidade. Então, eu tive também que planejar todas as nossas documentações para viver aqui, né? Nós tivemos que pensar nisso também. O que a gente precisa? Porque a gente não vai mais voltar para o Brasil. Então, o que eu tenho que levar? O que precisa fazer com os documentos? Então, tudo isso, gente, faz parte do planejamento, tá? E tudo isso dá trabalho, tudo isso custa dinheiro. Você tem que trazer todos os seus documentos apostilados. E é caro para apostilar os documentos, né? E leva um tempo também para apostilar os documentos. Quem vem com animal não é simples, porque trazer o animal é caro trazer animal. Cada vez que o governo falava do decreto, né? Se ia liberar ou não a fronteira, a gente tinha que remarcar o voo, porque toda vez, de 15 em 15 dias, ficava remarcando. E cada vez que remarca o voo, a gente cancelava o voo nosso, mas tinha que cancelar também o voo das cachorras. Então, ia lá no aeroporto, cancelava o voo, que era na Vigiagro, lá do aeroporto de Viracopos, e remarcava novamente a passagem para as cachorras. Então, gente, foi assim, deu bastante trabalho, mas deu tudo certo. Então, quando você decidir que vai imigrar para outro país, pensa bem, se planeje bem. Então, se você pensa em migrar para qualquer país que seja, se planeje com bastante antecedência. Procure as pessoas certas para te ajudar nesse processo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.